O tema é um só, reforma política, mas na prática são diferentes frentes de trabalho. A gente preparou uma reportagem para explicar o que cada uma dessas frentes discute e em que ponto está o processo. Primeiro, o plenário da Câmara dos Deputados, onde está a parte mais adiantada da reforma política. A discussão já terminou e nesta terça-feira deve ter início a votação. Ali estão os pontos mais amplos desse debate. Os deputados devem decidir qual vai ser o sistema eleitoral, ou seja, como o seu voto faz de um candidato um eleito. Outro ponto é o financiamento. Sobre a mesa está a proposta de um fundo com mais de 3 bilhões e meio de reais. A segunda frente é a Comissão Especial da Reforma Política. Ali estão os detalhes das grandes questões. Entre eles, por exemplo, a maneira como o fundo público vai ser dividido entre os partidos. Quem recebe mais? Partido com mais voto ou com mais deputado federal? E essa dúvida é somente sobre um dos pontos em discussão. Nas 50 páginas do relatório, há ainda outros temas. A expectativa é que a comissão vote um texto ainda nessa semana. Depois disso, ele deverá ir para o plenário da Câmara. A terceira frente é outra comissão especial sobre o assunto. Ali são 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é uma cláusula de desempenho. Só teria acesso aos recursos públicos os partidos que conseguissem uma quantidade mínima de votos. Esse número aumenta aos poucos. Em 2030, só teriam acesso ao fundo quem conseguisse, no mínimo, 3% dos votos válidos. O segundo ponto em discussão é o fim das coligações entre os partidos nas eleições de parlamentares. A relatora, a deputada Sheridan, já apresentou o texto. A votação também deve ser nessa semana. Pois é, essa semana o plenário volta a analisar a reforma política. Os deputados já discutiram a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema eleitoral e cria um fundo para financiar as campanhas. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário. Ulisses Guimarães. Dini, boa noite. A expectativa para esta semana, então, é que esses 2 pontos da reforma política sejam votados no plenário, né? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, não só esses 2 pontos, como a proposta como um todo, né? Lembrando que nesta semana está entrando no plenário, então, na pauta de votações, é o único item da pauta de votações de amanhã do plenário da Câmara, é essa proposta de emenda à Constituição, que é a primeira de um pacote de mudanças no nosso sistema político eleitoral, que ficou conhecido como reforma política. A gente chama de PEC da reforma política, mas como a gente viu na reportagem do Thiago Ramos, tem outras propostas juntos, né? Então, esta é a primeira delas. Eu preparei um esqueminha para a gente guiar um pouquinho a nossa conversa, que ela traz vários pontos que esta proposta tem. Tá? Olha lá, não, aqui puxou as medidas provisórias, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar das medidas provisórias. Vamos primeiro falar da proposta de reforma política. Olha, ela cria isso que você falou, né? Um fundo de financiamento das eleições. A gente precisa lembrar que não é mais permitido no país a doação de empresas nas campanhas políticas. Então, este fundo, ele tem o intuito de financiar as eleições, financiar as campanhas. Já há um acordo, o relator da proposta, o deputado Vicente Cândido, disse que vai retirar o valor que hoje está lá expresso na proposta, não está o valor de 3 bilhões e meio, mas está o valor de 0,5% das receitas correntes líquidas, que na prática dá esses 3 bilhões e 600 milhões de reais nas eleições do ano que vem. Os partidos, a proposta ela vem recebendo muitas críticas e os partidos estão chegando aí a um acordo para se retirar esse valor específico da proposta e deixar para que essa definição seja feita pela comissão mista de orçamento em cada ano que houver eleição. Então, eles definiriam isso na comissão mista de Então, sairia do orçamento, né? Exatamente. Um outro ponto importante foi o que você falou, o sistema que elege deputados e deputados e vereadores, aí deputados estaduais, né, distrital e federal também. Qual é a grande questão? Hoje a gente está num sistema proporcional que leva em conta o total de votos e o total de cadeiras, que a gente chama, né, de quociente eleitoral. Os partidos têm que ultrapassar esse quociente eleitoral. É uma conta meio complicada, mas é uma conta que leva em consideração quanto que cada partido coligação levou.
Essa proposta, ela muda esse sistema, cria o sistema distrital misto e que a partir lá de 2022 levaria em consideração o seguinte, olha, o eleitor vai votar primeiro num partido, depois num candidato. Metade das vagas vai para uma lista do partido, metade das vagas vai para os candidatos mais votados. Bom, até lá teria um sistema de transição, e esse sistema de transição está sendo chamado de distritão. E aí existe... Seria o que a gente teria o ano que vem, né? Na eleição do ano que Exato. vem, né, Exato, e não tem consenso sobre isso também. Então, é uma discussão, a forma como a gente elege vereadores e deputados é uma coisa que provavelmente vai dar muita discussão no plenário, porque não há consenso nem dentro dos próprios partidos, viu, Jaciene? Está difícil encontrar aí uma convergência aí nesse ponto aí desse sistema que é o distritão, né? Exato. O distritão nada mais é do que os mais votados são os eleitos. Então, por exemplo, num estado como São Paulo, que tem 70 deputados, os 70 mais votados seriam 70 eleitos. É como a gente elege os senadores hoje, exato, né? Como se fosse uma eleição de prefeito, de senador, presidente da República, governador. Agora, eu destaco também outros pontos dessa proposta de emenda à Constituição que está para ser votada, tá? Ela cria um mandato de 10 anos nos tribunais de justiça, e aí todas as justiças, justiça comum, eleitoral, do trabalho, militar, ela estabelece esse mandato de 10 anos, inclusive para os tribunais de contas, estaduais, municipais e o da União, tá? Isso é uma novidade. Hoje, na verdade, quem é eleito, tem algumas regras específicas em alguns tribunais, mas, no geral, eles podem ficar, né? Quem ocupa essas vagas pode ficar até aposentadoria com 75 anos. Vitalício, né? Exato. Vamos para a eleição indireta. Caso o presidente ou o vice fiquem fora do cargo, não existe, fica indisponível, né? Hoje, se for nos 2 últimos anos do mandato, tem uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, né? A gente até ouviu esse papo, né, quando houve a discussão sobre a denúncia do presidente Michel Temer, né? Então, hoje, se vagar o presidente e o vice nos 2 últimos anos de mandato, o Congresso faz uma eleição indireta. Essa proposta muda isso e passa para essa eleição indireta, ela só acontece se a vacância ocorrer no último ano. Ou seja, aí encurta esse prazo, exato, né? Encurta esse prazo. E também vai valer para governador e prefeito. Ou seja, cargos do executivo. Exato. E aí uma última mudança que ela fala da data da posse dos eleitos, né? Que aí deputado passa para ser 1º de fevereiro e governadores e prefeitos e presidentes vêm para janeiro. 1º de janeiro, sai né? do dia 1º de janeiro, aquele dia do Réveillon, que está todo mundo ainda comemorando, né? E vai para o dia 6 e 7 de janeiro, Jaciene. Tá certo, Dini. Agora, essa proposta, ela tem que ser votada até outubro, né? Ela precisa ser votada até outubro. Os partidos... Na verdade, até o fim de setembro, para valer já em outubro do ano que vem, ela né? precisa ser, entrar em vigor até dia 6 de outubro. Vamos ver o que os lideranças partidárias estão falando a respeito dessa proposta? Vamos lá. É necessário votar a reforma política. Nós não podemos entrar na campanha de 2018 sem mudarmos esse sistema eleitoral que nós temos hoje. Não há mais a contribuição de pessoas jurídicas. Portanto, criou-se um fundo. Esse fundo eu acho que é um exagero. Tem que reduzir o tamanho dele. Nós queremos fazer com que haja pelo menos alguns pontos que são importantes. Para nós, o fim da aliança proporcional seria importante, o fundo público de campanha para as eleições é importante, mas mesmo esses pontos ainda não existe um consenso. Os partidos estão divididos, né? Nem mesmo os partidos se unificam, até mesmo no PT há algumas posições diferenciadas. Eles não colocaram em votação o texto principal porque eles ficaram com medo de não ter os 308 votos que são necessários. A gente vai estar resistindo, acha que essa reforma, do jeito que está sendo feita de costas para a sociedade brasileira, sem um amplo processo de discussão. Só para a gente complementar, como é uma proposta de emenda à Constituição, muda a Constituição, precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara e 2 votações no plenário do Senado para poder, de fato, ser promulgada, entrar na nossa Constituição. E em cada votação precisa ter o ok, o apoio de pelo menos 2 a cada 3 parlamentares. Aqui na Câmara esse cálculo dá 308 votos, então pelo menos 308 votos. Tá certo, Dini. Agora, além da reforma política, temos aí outros assuntos, né? As medidas provisórias, né, Dini? Exato. Agora a gente pode chamar a telinha das medidas provisórias para a gente dar uma olhadinha.
Jaciene, essas duas medidas provisórias, elas trancam a pauta das sessões ordinárias aqui da Câmara, tá? E as duas tratam de dívidas. A primeira, que é a 778, ela parcela as dívidas previdenciárias que estados e municípios têm. Também aí a gente houve uma mudança no cálculo aí lá na comissão mista, mas ela não é tão polêmica quanto a 783, que cria um novo programa de desconto e parcelamento de dívidas que pessoas e empresas têm junto ao governo federal. Até foi apelidado de novo Refis, né? Que geralmente Refis é o nome desse programa de desconto e parcelamento de dívidas. Essa medida provisória está dando o que falar, porque ela teve uma mudança substancial lá na comissão mista de deputados e senadores que avalia o texto antes de chegar nos plenários, né, da Câmara e do Senado. E com isso, essa mudança que aumentou o desconto ali, ela reduziu a previsão de arrecadação do governo federal. Então, assim, existe aí um longo processo de negociação que está acontecendo entre os deputados da base, entre os deputados, entre o governo e a equipe econômica, para poder se chegar a um texto que fique bom para o governo e bom para quem deve também. Há uma negociação aí. Ou seja, possível mudança aí nos percentuais aí, exato, né? Exato. Agora, existem outros projetos de lei também. A pauta, como a gente sabe, né, é uma pauta longa, sempre tem vários projetos que ficam à disposição dos deputados, caso eles queiram, né, votar. E entre eles eu destaco um que tipifica o assédio moral no trabalho e o outro que pretende agilizar a adoção no país. Tá certo, Dini. Aí essas possíveis propostas que podem ser votadas, mas além delas, ainda temos sessão do Congresso, né? Tem sessão do Congresso Nacional. Amanhã, depois da votação da reforma política, está marcada para 7 horas da noite uma sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam no mesmo plenário para poder fazer votações. No caso de amanhã, tem 16 vetos presidenciais e entre esses vetos presidenciais tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, que já está em vigor, tem aquela questão da reestruturação da Empresa Brasil de Comunicação, DBC, tem vetos a respeito daquela lei para segurança contra incêndios, não sei se você lembra o que foi feita por causa da Boate Kiss, ela teve vários vetos presidenciais, então precisam ser analisados ainda pelo Congresso. Todos eles precisam ser analisados pelos deputados e senadores que vão verificar se eles mantêm ou derrubam o veto presidencial. Além disso, tem 8 projetos de lei do Congresso Nacional que remanejam o orçamento aí, liberando mais dinheiro para vários órgãos públicos. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações e a gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. É isso aí, até mais, boa semana.